Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar em Família. Convido a se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem com amigos, com conhecidos, com pessoas que sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo. Convido também para assistirem a todos os sábados a nossa Reforma Íntima, que se dá às 15 horas, tanto de forma online quanto presencial na nossa casa. Convido também para estarem conosco na irradiação, que é a atividade que se dá todas as terças-feiras às 19h30, tanto de forma online como de forma presencial na nossa casa. E nós temos de forma apenas presencial também o Evangelho todas as terças-feiras às 19h30. Convido a todos para estarem conosco nessas atividades. Vamos dar início então ao nosso Evangelho. Vamos fechando nossos olhos para nossa oração. Gratidão, Pai, pela oportunidade desse Evangelho. Convidamos a equipe espiritual responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, do Centro Espírita Ceareiros do Bem, nossos benfeitores, para nos auxiliarem na interpretação da lição, com intuição e inspiração, para que, melhor compreendendo, conseguimos colocar em prática em nossas vidas o entendimento dessas lições. Convidamos também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, para conosco também realizarem este Evangelho e que possam utilizá-lo em seu próprio benefício. Gratidão, Pai, pela oportunidade. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 35, a necessidade do entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se entornou o Cristo através da consolação individual, mas, exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Job possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando certa ocasião um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmola para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhe a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, rolando de dor violenta, procurando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhe à súplica, endereçando-lhe tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personalidade alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava, grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-lhe os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na rua pública, e a estreito passo
receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se havia dirigido. Retraíram-se ambos, em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhe prometia prisão e pedradas. Mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o aprendiz ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade de entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressão de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto expressava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E, completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontramos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres, por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo, sob laço pesado, a caminho do matadouro. A lição de hoje, como o próprio nome já diz, vai demandar de nós a necessidade de entendimento, porque a gente tem que ter entendimento aos problemas alheios, às situações que a gente às vezes não compreende. E Jesus aqui nos convida, através da parábola, a necessidade de um dos seus discípulos que falava, reclamava a respeito da forma como havia sido tratado numa situação. E Jesus, então, muito sabiamente, vai demonstrar pra gente que uma pessoa que era um explicador das parábolas, dos textos de Job, e ele tinha profunda compreensão e bondade, e que por isso organizou uma escola que pontificava indiscutível sabedoria. Era uma pessoa muito sábia na forma de lidar com os outros, tinha compreensão e bondade. Vamos entender aqui o que Jesus espera de nós nessa parábola. Ele espera que nós tenhamos compreensão e espera que nós tenhamos bondade. Muitas vezes, quando a gente recebe uma ofensa, quando a gente encontra com alguma situação ou alguém que nos fere, que nos machuca, a nossa primeira atitude é nos colocarmos numa condição de vítima e achar muitas vezes que nós não somos merecedores daquela agressão verbal, daquela forma de ser tratado, daquela situação que não merecemos. E colocamos sempre como vítimas, como coitadinhos, pobres coitados que nós somos, de ser dessa forma tratado. E Jesus aqui nos esclarece que sempre quando alguém nos fere, nos machuca, fala algo que é rude, tem uma expressão rancorosa, rude, de zombaria, ou de qualquer problema atrelado à emoção, isso ele exporta, e como a gente só tem e só expressa aquilo que tem no coração e não transmite nada mais do que a gente é,
essas pessoas, elas não estão ferindo a nós individualmente. Elas não estão olhando, não, é a Evelyn, então eu vou falar isso para ela, é fulano, então eu vou falar isso para fulano. Não, não é pessoal. Muitas vezes a pessoa não está bem com ela e demanda de nós compreensão. As pessoas que são muito raivosas, a gente tem que verificar se elas não carregam uma dor, seja essa dor física, de algum problema físico que ela está passando, de alguma situação. E a gente sabe que quando a gente está com alguma dor, eu não sei vocês, mas em mim é assim, dá uma certa irritabilidade, uma certa impaciência. E a gente tem que se policiar para que essa impaciência, essa certa irritabilidade não se transforme em raiva e a gente assim age com as pessoas ao nosso redor. É natural que nós assim ajamos porque é algo ainda instintivo que a gente aprende a lidar e aprende a sublimar, como falam os espíritos, abraçar essa dor, esse problema que a gente passa e tratar ele de uma forma mais amorosa. Mas enquanto a gente ainda não consegue, a gente não pode exigir do outro aquilo que nem nós não conseguimos ainda. Então muitas vezes alguém vai te tratar de forma rude, vai falar algo para você porque ele carrega uma dor, porque ele está sentindo uma dor, seja essa dor física, e aquelas pessoas que têm problemas, estão passando com pessoas doentes em casa, pessoas com dores, vão saber do que eu estou dizendo, essa irritabilidade constante dessas pessoas devido à dor, essa facilitadora dessa irritabilidade, que a gente tenha por elas compreensão, que a gente tenha bondade e que saiba como auxiliar. Não achar que ela está agindo de forma agressiva conosco, de forma pessoal, querendo nos ofender, nos maltratar. Não, não é pessoal. Ela está com dor, então ela está agindo assim porque ela não está bem com ela mesma, está só transparecendo aquilo que ela sente. Aí muitas vezes ele vai citando 4 casos, várias situações em que as pessoas não estão bem com elas mesmas, estão passando com problema de morte na família, estão passando com problemas financeiros, estão passando com problemas mentais. Aqui ele coloca uma pessoa que passa com um problema mental e uma pessoa que tem uma dor grave. Então são 4 situações para a gente verificar nas atitudes como essas pessoas reagiram à forma como foram abordadas. E que a gente analise que cada uma delas tinha o seu problema pessoal, o seu problema individual, que nada tinha a ver com o discípulo e que nada tinha a ver com esse explicador de Job. Eram situações individuais de cada um, que só transpareceu aquilo que eles estavam sentindo, aquele problema que eles tinham, aquele problema pessoal deles. Então, para que a gente analise sempre, se alguém age com a gente de forma agressiva, de forma rude, de forma queixosa, de forma zombeteira, de forma de zombaria ou áspera, se essa pessoa não está tendo algum problema, se ela não está tendo algum problema com ela, e que se a gente não pode ajudar, que a gente tenha pelo menos compreensão, de compreender que aquela pessoa está passando por uma aflição e não nos colocar numa condição de vítima, mas numa condição de quem se pode ajudar, ajuda. Se não pode ajudar, não vai excitar a raiva dessa pessoa, não vai fazer com que ela perca ainda mais o equilíbrio, o descontrole. Seja uma pessoa bondosa, como ele aqui coloca também, e haja com amor. Se não pode ajudar, se afaste, compreenda, não é pessoal, não se sinta vítima.
Se não fosse você, seria qualquer pessoa no seu lugar, porque essa pessoa não está bem com ela. E aqui Jesus, então, no final, como grande professor que ele é, ele coloca como esse exemplificador do texto de Job, mas ele faz uma pergunta para nós: guardaste essa lição? Aprendemos essa lição? Aceita a necessidade do entendimento, para que nós aceitemos a necessidade do entendimento por sagrado imperativo de vida, para trazer nas nossas vidas sempre de forma ativa. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressão de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava falência. Aí ele diz: na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. Então ele já nos diz mais uma vez que as pessoas que assim agem estão numa condição, numa aflição, numa dificuldade, numa prova, numa expiação, nas condições espinhosas da vida, nas condições escuras, maior que a nossa. Então que o mínimo que a gente pode ter por elas é compreensão. E contemplando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando, Jesus diz, quando encontrarmos os portadores da aflição, essas pessoas quando nós nos depararmos com essas situações, com essas pessoas desequilibradas, doentes, passando por uma prova, tenhamos piedade com elas e auxiliemos. Jesus sempre nos convidando a auxiliar, sempre quando a gente pode, na reconquista da paz íntima, para que a gente auxilie aqueles nossos irmãos, ao invés de instigar neles aquilo que eles estão de pior naquela situação, para que a gente auxilie, que eles conquistem a paz íntima. E aí ele fala que o touro retém os chifres por não haver atingido as asas, que reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso. Balindo atormentada, todavia raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matadouro. Então que a gente sempre compreenda as pessoas e compreenda as situações pelas quais ela passa. Compreenda que ainda vamos encontrar pessoas que ainda são touros, que ainda são agidas pelo instinto, pessoas que ainda agem pelos aqueles sentimentos de revolta, de raiva, e que não tem nada a ver com a gente, que é da condição evolutiva individual daquele ser humano, mas que a gente compreenda que se a gente já tem a asa do conhecimento, da sabedoria, que a gente haja com aquela pessoa com sabedoria, tendo por ela compreensão, auxiliando, e que a gente sempre analise se as situações que as pessoas passam, às vezes, pela forma como elas agem, não estão levando elas a caminhos tenebrosos, a caminhos difíceis. E a gente, ao invés de criticar, de colocar ela numa situação que vai ainda mais piorar aquela condição que ela se encontra, que a gente reconquiste nelas aquela paz interior que Jesus aqui convida, auxiliando aquele irmão a recobrar a sua lucidez, a se acalmar no momento de dor, de dificuldade. Se a gente tem alguém com raiva porque está passando por alguma dor, que a gente ofereça remédio mesmo, de farmácia, ou um remédio, um consolo, um auxílio, que a gente sempre possa ser aquela mão que levanta e nunca aquela mão que puxa para baixo, que sempre auxilia
principalmente nas situações que o Senhor nos possibilita esse auxílio. E se você está passando por essa situação, se você se encontra no lar passando com pessoas difíceis, é porque você pode ajudar também, se transformando em primeiro lugar, para olhar aquela pessoa sempre com um olhar piedoso, amoroso, de bondade e nunca de raiva, porque se você transformar a raiva, você vai passar a ser mais uma pessoa enferma, assim como ela. Mas que tenha por essas pessoas, como Jesus disse, compreensão. E, se possível, desenvolva o amor e auxilie sempre. E não faz com que as pessoas que passem por essas necessidades sejam ainda mais penosas nas suas provas, trazendo para elas situações em que vai aflorar mais essas raivas, vão colocar em situações mais difíceis. Tenha sempre compreensão. É o convite do Cristo para nós hoje. Então vamos encerrar com a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos aos benfeitores que nos auxiliaram nessas atividades, que possam nesse instante ir aos lares que nos ouvem, fazendo a limpeza psíquica desses lares, a fluidificação da água, aplicando um passe em seus moradores e auxiliando também a todos os nossos irmãos que estejam atrelados à psicosfera desses lares, auxiliando-os, encaminhando as colônias espirituais aos lugares que lhes são próprios, para serem auxiliados, socorridos, amparados, dentro de cada necessidade. Agradecemos, Pai, a oportunidade de aprendermos hoje sobre a necessidade da compreensão e que possamos colocar essa virtude em desenvolvimento nas nossas vidas e na nossa família. Agradecemos pela oportunidade do Evangelho, que assim seja. Boa noite a todos, espero que tenham uma excelente semana e aguardo a todos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Grande abraço, até lá.